Olá, amigos! Voltamos hoje com mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis. Nesse episódio de hoje, nós gostaríamos de fazer uma observação. Então, uma espécie de pausa para que a gente faça uma reflexão muito importante. Não será possível avançar com segurança se nós não ficarmos atentos a essa característica do texto bíblico. Nós entramos agora na narrativa de Adão e Eva. Um dos textos mais polêmicos, dos mais difíceis de toda a Bíblia, e provocaram interpretações que vão desde o fundamentalismo, do excesso, do literalismo, até interpretações de um misticismo tão pueril, de uma falta de coerência com o texto. Então, essa passagem de Adão e Eva, ela se presta a tudo. Ela pode ser utilizada para qualquer coisa. Mas nós temos aprendido nesse estudo a fazer uma interpretação comprometida com o texto. Não se trata de uma interpretação literal, porque estamos conscientes do conselho de Paulo de Tarso, a necessidade de retirarmos o espírito da letra, mas isso não significa que na interpretação o texto deva ser violentado pelo nosso voluntarismo, pelos nossos caprichos, pelas nossas preferências emocionais. O intérprete responsável, ele tem um compromisso com o texto e ele deve buscar a coesão do texto. Aquelas ligas, as junções que o próprio texto apresenta. Acontece que nós não estamos diante de um texto ocidental. Já repetimos isso várias vezes, mas aqui, especialmente aqui, nessa narrativa de Adão e Eva, vale repetir e acrescentar alguns dados a isso. Nós estamos diante de um texto hebraico, de um texto oriental, com as características do povo hebreu. O que isso quer dizer? Por ser oriental, ele é um texto mais evocativo do que descritivo. O propósito desse texto é despertar ideias, reflexões, sentimentos, impressões, empatia, porque o texto ele quer mexer com você. Ele não quer que você fique impassível, que você fique frio diante dele. O texto é feito para te provocar, no bom sentido, no bom sentido. Te provocar no sentido de mover dentro de você, leitor, ideias, sentimentos, reflexões e, por fim, e aí o objetivo principal do texto, um comportamento. O texto quer arrancar do leitor uma postura, ele quer que o leitor se posicione, se coloque num lugar, num ponto de vista que o leve a uma ação concreta no mundo a partir das reflexões e dos sentimentos que o texto provocou no leitor. Por ser um texto evocativo, ele lembra uma pintura impressionista, no sentido de que você precisa completar os espaços vazios. A pintura impressionista, ela dá esboços, ela dá... Você que completa, é a sua imaginação que junta aqueles pedacinhos, aqueles traços e faz a figura se completar. Ele conta com a sua impressão, com a sua reação. Aqui também. Nós temos que completar, porque o texto ele apresenta lacunas, ele apresenta aparentes contradições. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós estamos aqui no capítulo 2, especialmente no versículo 7, que é o versículo que descreve a criação do homem, detalha a criação do homem, porque nós vimos aqui que no capítulo 1
fala-se da criação de tudo, mas em pinceladas gerais. A partir do capítulo 2, começa a haver um detalhamento da criação. E aqui no capítulo 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do sol. Né? O homem aqui, que está traduzido por homem, aqui na Bíblia de Jerusalém, mas no texto hebraico está Adão. Porque homem, ser humano em hebraico é Adão, é o Adão. Mas, à medida que você lê o capítulo 3 do texto, você percebe que Adão, que antes representava o ser humano, um ser genérico, a espécie humana, começa a se particularizar até chegar no capítulo 4 e o Adão ser um nome próprio, uma pessoa. Um homem, não um ser humano, mas um homem específico. Não é? Faltou só o CPF, porque não tinha na época. Então, como que parece uma contradição? O mesmo Adão do capítulo 2, versículo 7, chega no capítulo 4, aquilo que era genérico e abstrato, agora se torna algo particular. É um texto impressionista. Ele quer que você complete essas lacunas, ele quer que você preencha esses espaços com a sua reflexão, com seus sentimentos, com a sua empatia. Então, essa é uma característica do texto oriental, de um modo geral, e especialmente do texto hebraico.